Muito bem, pessoal. Então, iniciando a aula de hoje, a live de hoje, né? Iniciando aqui com só um cronograma geral, até para a gente tá vendo o que a gente fez até agora, né? Olha, tô com quantas semanas já, né? Desde lá da semana 1, né? Lá de abril, aí teve a interrupção e agora continuando, né? Então, fizemos várias atividades. Agora, as atividades das últimas 2 semanas foram os comentários no YouTube, perguntas e respostas, né? E agora estamos na semana 8, então, né? Semana 8, que é a nossa live. E a atividade 8 dessa semana vai ser também perguntas, vou respondendo para vocês, comentários ali no YouTube, ok? E já é uma previsão para a semana que vem, então, né? Que é a semana 9. Eu vou estar gravando o vídeo aula daí, então, da parte do material da Cisco 1.2. Né? Aí vai ter uma atividade 9. Essa atividade 9 não vai ser comentário no YouTube, né? Perguntas e respostas, né? Vai ser uma atividade que eu vou postar no Cigar para vocês, certo? Mas daí na semana que vem eu vou gravar a videoaula, vou jogar no YouTube e vou estar explicando como é que vai funcionar essa atividade, certo? Na semana 10, daí, aí, na verdade, eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem essa atividade, né? Começando aqui, vamos dizer, no dia 22, né? Que é a semana 9, até na outra semana, dia 5 de julho. Até para dar uma folguinha um pouquinho para vocês, né? Agora, o material que a gente utilizou agora, ali da Cisco, foi bem denso, né? Acho que ficaram algumas horas ali estudando, lendo também, né? Acredito. Então, para dar uma aliviada para vocês, eu vou dar essa atividade 2 semanas para fazer, porque na verdade vai estar fazendo um fechamento de tudo que foi aprendido até agora das leituras de vocês, né? Desde lá de fonte de alimentação que teve nas semanas anteriores, né? Então vai ser tipo um fechamento. E essa atividade 9 aqui vai estar valendo uma pontuação maior, né? Na nota de vocês, tá? Todas as atividades aqui vai valer alguma pontuação, né? Mas essa atividade 9 vai valer um pouco mais. Importante das atividades também é que elas vão estar valendo como frequência. Eu vou ter que atualizar no Cigar, ali ainda não comecei a mexer, né? Mas desde abril eu não mexi mais nas frequências. Mas aí essa semana eu vou começar a mexer e de acordo com as postagens de vocês, atividades que fizeram, eu vou estar dando presença ali, né? Então eu vou começar a semana a dar uma geral, porque senão daqui a pouco, chega final do ano, tem muita coisa para fazer ali burocrática no sistema acadêmico, né? Então vou estar resolvendo essa questão das frequências, né? Algum problema pontual que tem ali, aí vocês se comunicam diretamente comigo, ali vocês vão ficar de olho no Cigar ali nas frequências, tudo, né? Nota, não passei nada lá ainda, tá, pessoal? E depois, na semana 11, aí a gente vai fazer uma outra live. Então, a próxima live vai ser só dia 6 de julho, então. Tá? Dia 6 de julho vai ser a próxima live. Nesse meio tempo, eu vou estar fazendo videoaulas ali, gravando. Vocês vão estar fazendo atividades daí, ok? E a live do dia 6 de julho vai ser do assunto 1.3 do material da Cisco ali, tá? Até depois, se quiserem terminar a atividade 9, quiserem dando uma lida no item 1.3 do material, já pode ir olhando que daí vim para a live já mais preparado, certo? Aqui já apresentando a placa-mãe, né, que foi uma das coisas que foram vistas ali então, né? Aqui um resumão, né, da placa-mãe. Estou conseguindo enxergar ali? Ok, deixa eu tirar esse... Tem uma barrinha me atrapalhando ali. Vamos começar aqui embaixo. Aqui embaixo, estão visualizando aqui, por exemplo, FDD, né? O FDD aqui, ele é o flop disk, né? Na verdade, já é uma placa um pouco mais antiga, que ainda aceita disquete, né? Então, aquele cabo que vai ligado aqui seria para acesso à porta do disquete lá ainda, né? Essa outra aqui é aquela onde vai o cabo da fonte, né? A fonte ATX, no caso aqui, seria uma fonte ATX, né? Aquela bem antigona é AT ainda, né? Nem tem mais hoje em dia no mercado. A ATX já então aqui vai a fonte de alimentação, o cabo principal aqui, né? Tá dando para enxergar ali, pessoal? Tá muito pequenininho. Tá de boa? Tá de boa, beleza? Deixa eu permitir algumas pessoas aqui que estão fora da reunião. O Google Meet tem que ficar permitindo aqui. Eu não achei um lugar na configuração do Google Meet para ser automático na entrada de vocês. Até agora eu não achei. Se alguém souber, me avisa aí. Então aqui
o cabo principal para alimentação a partir da fonte, né, para a placa-mãe. Aqui, logo aqui em cima, vou com o ponteiro do mouse, tem uma outra entrada aqui, né? Com outro cabo, estão vendo aqui? Essa parte aqui não tem nenhuma observação dizendo o que que é, mas também é um cabo que vem da fonte, né, de alimentação, para dar um suporte, para ajudar na alimentação da placa-mãe. Então, ela ajuda esse cabo principal, né? Esse que seria o cabo principal que é ligado para dar energia ali para a placa-mãe, né? E aqui a partir de uma certa época, né? A placa-mãe está precisando de mais energia porque tem mais elementos, mais slot de expansão, etc., né? Então teve a necessidade de colocar mais um cabo distribuído em parte diferente da placa-mãe, para não ficar tudo concentrado num lugar só também, né? Porque isso ajuda também, né? Então vem um outro cabo desse mesmo cabo aqui da fonte que vai para alimentar a placa-mãe, tem um outro pedacinho que vem para cá, né? Aqui mais no lado temos o quê? Temos esse branquinho aqui, né? Seria IDE, né? É um cabo já mais antigo também, né? Que é, por exemplo, para ligar CD, DVD, né? Ou então HD, né? O HD antigamente usava muito esse cabo, um cabo IDE que ligava aqui, né? Que paulatinamente foi sendo substituído pelo cabo SATA, né? Que é esse que está logo no ladinho aqui, ó. SATA, né? Esse vermelhinho, né? Então aqui seria o cabo SATA, que seria o substituto, na verdade, desse IDE. Nessa placa, como estava na época da transição ainda, aí tinha os dois, né? Mas hoje em dia já nem vem mais esse IDE, eu acho, né? Nas placas modernas, né? Só vem o SATA mesmo que vem a substituir, né? Bem aqui na pontinha, painel frontal. Isso aqui seria, na verdade, as portas da USB, né? Então aqui liga o cabo na placa-mãe, e aí vai o fio aqui até lá na frente do gabinete, né? Onde tem a saída ali para as portas USB. Então tem duas aqui para portas USB, né? Lembra que a gente comentou nas aulas de ponte norte, ponte sul, né? Então aqui tá mostrando aqui, ó, esse via aqui, né? Esse chip aqui ó, é a ponte sul, e aqui mais em cima, esse maiorzinho aqui um pouco, ponte norte, ó, tá aqui descrito ponte norte, né? E aqui no meio mesmo processador, né? O processador exatamente está aqui, né? Certo? Mas as primeiras placas, elas vinham tudo num local só, o chip, o processador era tudo ali, né? Só que com o tempo foi precisando de fazer essa distribuição, para quê? Para facilitar o desempenho da máquina, né? A máquina começou a ficar lenta demais, então, vamos distribuir essa administração, esse gerenciamento do processador. Então, ponte norte ficou aqui e ponte sul, uma distribuição um pouco mais para cá na placa, nessa placa aqui, né? Dependendo da marca da placa-mãe e tal, em locais diferentes. Inclusive, tem tanto tipo de placa-mãe e chips que, por exemplo, tem alguns que não tem ponte norte e ponte sul separado, assim. Os dois estão num local só, né? Ponto norte, ponto sul, no local só. Então, é uma variedade bem grande. Se você perguntar agora para mim, muitas coisas eu não vou saber, porque tem que estar realmente, alguém que trabalha com manutenção dia a dia mesmo assim não vai saber tudo. Tem que pesquisar, às vezes, para você fazer uma troca de um chip, de um processador, ou alguma manutenção assim. Então, tem que pesquisar para ter certeza do que está sendo feito, né? Mas, basicamente, a nossa ideia é ter uma visão geral aqui, né? Basicamente, além do processador, para ajudar o processador, então, tem a ponte norte e ponte sul. A ponte norte, ele vai se preocupar sempre com a carga mais pesada ali dos elementos da placa-mãe, né? Com a própria CPU, memória RAM, os slots de expansão do PCI Express, né? Já a ponte sul, já é aquela parte que cuida do que precisa de menos energia ali, vamos dizer, né? Seria os slots de PCI mais antigo, que é menos energia. A parte do HD mesmo, o HD ele é mais lento, né? Então não precisa da parte aqui do ponto norte, que exige mais desempenho, né? No ponto norte tem a memória RAM, que precisa de acesso rápido, né? IDE, a própria BIOS, então na ponte sul também. Então tem essa distribuição, vamos dizer, esse gerenciamento, né? Dessa distribuição para a questão de desempenho, né? Esse vermelhinho aqui, esses dois aqui, então, são os slots da memória RAM, né? É uma DDR2 aqui, espaço para DDR2.
Então vocês viram aqui ali no material também, né? Que tem um monte de tipos de memória, né? Memória é o que não falta no computador, né? E tem memória RAM também, tem a evolução da memória RAM. Depois eu tenho uma tabelinha ali que mostra aquela evolução, né? O surgimento da DDR, DDR2, 3 e 4. O que é melhor, DDR3 ou 4? Me perguntaram lá também, né? Então tem uma questão de latência ali. Vou fazer uns comentários mais ali na frente. Aqui, ó, esse aqui é uma bateriazinha, né? Esse redondinho aqui é a bateria do CMOS, né? Alguém perguntou também lá, se tem alguma parte do computador que fica ligado mesmo com ele desligado, né? Que é a parte de configuração da BIOS ali, né? O setup da máquina, né? Então, o que mantém, mesmo desligado o computador, o que mantém essa configuração da BIOS ativa, né? E o reloginho, por exemplo, a contagem da hora ali, minuto, segundo, é essa bateria, essa pequena bateria que tem aqui, né? Então ele fica mantendo essas informações, né? Ativas ali. A bateria, aqui o barramento, os slots Professor, de... Oi, pode perguntar. o que acontece se a bateria acabou, né? Se a bateria acabar, né? Às vezes acontece, o que vai acontecer é que vai perder as configurações ali, né? Vai perder a configuração, inclusive a hora ali, zera a hora e data, né? Então quando você substitui, coloca a pilha nova, né? Aí você vai entrar e vai estar com as configurações zeradas ali, né? Claro que quando liga o computador, a primeira coisa que o computador faz é pegar as informações que tem naquela memória PROM ali, né? Memória PROM ou EPROM, né? ROM, né? Então ele pega as informações dali, que ali está gravado, ali vem gravado de fábrica, ali não perde, né? Então essas informações básicas ele tem para acordar o computador. Aí você vai conseguir ligar e aí você vai ter que mexer, se quiser, nas configurações para não ficar aquelas configurações padrões. Daí. Inclusive o relógio. Daí o relógio você tem que reconfigurar. É isso que acontece. O professor, eu vi uma vez, eu não sei onde certo que eu ouvi, mas que se retirasse a pilha da BIOS, tipo assim, o computador, não só essas configurações básicas, mas ele perdia, tipo, tipo, as memórias, coisas gravadas nele, tipo, aplicativos, etc. Os aplicativos, eles ficam gravados, na verdade, na memória, que a gente chama de memória auxiliar, né? Que é no HD, no SSD, né? Então, isso não vai ser perdido. Daí. Isso aqui é só para aguentar o que tem mesmo ali naquelas configurações básicas, né? E aí tanto é que você desliga o computador, aí as informações ficam gravadas lá, mas fica no HD, ou no SSD, ou no pendrive, ou no CD, né? Alguma memória de massa que a gente chama, ou memória auxiliar, não vai perder não, né? Vai perder essa do setup mesmo ali, ok? E claro, o que tem na memória RAM sempre perde, né? Desligou o computador, sempre limpa tudo que tem na memória RAM, né? Essa pilhazinha aqui só vai aguentar o que tem no setup mesmo, ok? Então, esses aqui são os slots de PCI, aqueles mais antigos, né? Que nas placas novas também não vem. Vem os PCI Express aqui, né? Esses aqui, ó. Que tem vários formatos, né? Que tá mostrando aqui, tem esse mini aqui, né? Tem esse maior. O que mais? Tá, aqui eu já mostrei Ponte Norte, né? Aqui Ponte Norte pode ver que não é um chip que está aparecendo aqui, né? Que nem o Ponte Sul, né? O Ponte Norte está aparecendo um dissipador em cima dele. Tem um dissipador que é um elemento que ajuda a dissipar o calor do processamento, né? Como o Ponte Norte, o chip do Ponte Norte, ele vai trabalhar com a parte de desempenho, vai trabalhar mais do que o Ponte Sul, ele precisa desse resfriamento, né? Então pode ter um cooler aqui em cima, vai ter um cooler em cima do processador mesmo e tal. Então esse dissipador vai ajudar a resfriar o negócio, principalmente se a turma estiver jogando aí online, né? Jogos pesados, certo? Aqui mais no ladinho, aqui não tem especificação, mas são as saídas, entradas e saídas aqui, né? Teclado, fone, microfone, etc, né? Tem as saídas padrões aqui. Isso seria uma visão geral, então, de uma placa-mãe, né? Aqui em cima eu coloquei o título, né? Softwares de diagnóstico, né? Como eu falei para vocês, às vezes é difícil você saber, você quer fazer um upgrade da sua máquina, quer trocar o processador. Será que o processador é compatível com a placa-mãe, com o chipset que seria ponto norte e ponto sul, né? O que a gente chama de chipset seria esse conjunto de chips, ponto norte e ponto sul,
que ajudam o processador em si. Né? E então eu tenho que trocar um chip, ele é compatível com a placa-mãe? Ah, mas eu tenho um, um processador que é Intel, né? Mas a placa-mãe pode não ser Intel, apesar de a Intel fabricar a placa-mãe, né? E às vezes você não consegue só olhando para a placa-mãe ter certeza, mesmo do modelo, né? Então, esses aqui são dois exemplos de softwares, né? CT BIOS, né? E HW Info. Você pode baixar e ele faz um diagnóstico da sua máquina. Ele diz qual é a marca modelo do processador, da placa-mãe. É claro que na configuração ali do sistema operacional, no Windows, no Linux, você consegue pegar algumas informações, ele tem, mas não às vezes tão completa. Esses softwares aqui vão dar informações mais completas, mais detalhadas, para se você for fazer uma manutenção, você não pode errar, tem que ter certeza absoluta do que você está fazendo, porque pode dar problema, pode até queimar alguma coisa ou fazer você perder tempo, né? Então você tem que dar uma pesquisada antes e esses softwares diagnósticos vão ajudar, né? Vão ajudar você a ter certeza do que está sendo feito ali, ok? Vamos passar para a próxima aqui, próximo slide. Esse aqui foi. Fundo de alimentação, então, esse aqui só voltando, esse aqui foi mais antigo já, né? A parte de fontes a gente já viu lá, já passei aquelas videoaulas para vocês. Né? Naquela atividade 9 que vocês vão ter na outra semana ainda, vai ser um apanhado desde das fontes de alimentação, então, que é super fundamental, né? Para você alimentar a placa-mãe e os elementos que tem lá dentro. Então, tem que ser compatível, tem que estar dentro daqueles formatos, né? O ATX, o AT, ATX e as suas derivações deles, né? Aqui um monte de cabo que sai aqui, né? Tem cabo SATA, aqui dá para ver cabo SATA já, né? Saídas aqui, certo? Aqui uma tabelinha mostrando. Professor, Fala. acontece uma coisa, que é uma fonte que ela poderia ser muito maior do que o computador precisa, né? Uhum. É melhor. É melhor você ter sempre uma fonte de alimentação com uma margem a mais, né? Se você deixar muito no limite e o computador for exigir demais, aí pode dar problema. Né? Então, ou daqui a pouco você tem uma fonte que está meio no limite ali e você resolve trocar a placa, botar uma placa de vídeo mais potente. Pô, vai ter que trocar a fonte, senão não vai dar conta, né? Vai dar problema. Então é bom a gente colocar uma margem maior. Vale a pena investir um pouquinho mais, uma fonte um pouquinho mais cara, mas você vai dar uma margem boa ali, né? Do que ficar muito no limite ali, né? Mas, tipo, dá pra ver se tinha muito maior do que o computador precisa. Como? Dá pra ver deixar muito maior do que o computador precisa. E tem vários fios, várias cores ali e as voltagens de cada fio desse, né? E o que ele alimenta, né? Em geral, é esse padrão que é seguido, né? Até existem algumas exceções, mas esse padrão que é seguido, né? 12 volts, mais 12 volts, né? O fio amarelo, menos 12 volts o azul, e aqui o que ele vai alimentando. Não vou ler cada coisa aqui, né? Mas só para você ter a visão geral, né? Aqui o 0 volts, que seria o preto, né? O preto seria o fio terra ali, que é utilizado também. E aqui a fonte AT, ATX e ATX 12 volts, né? Por que 12 volts? Lembra aqui na placa-mãe, que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que tem essa... Bem aqui embaixo tem o cabo principal de alimentação da placa-mãe, né? Aí eu falei para vocês, aqui em cima tem uma partezinha para ligar o cabo também da fonte de alimentação que auxilia esse maior, né? Esse aqui é o 12 volts, né? Então, as fontes mais modernas, né? São ATX 12 volts, ou seja, tem um cabo a mais para alimentar, ajudar a alimentar essa placa-mãe e os elementos que tem ali dentro. Ok? Então, falando dos conectores agora, né? A maioria dos conectores de hoje são, ou maioria ou todos, né? São chaveados, né? O que são chaveados? Chaveados é aquele que você não consegue colocar de uma forma invertida na hora de conectar, né? Exemplo, o pendrive de vocês. O pendrive de vocês usa USB, né? E vocês vão colocar lá na porta USB, e o que acontece? Não dá certo, você tem que virar para encaixar, né? Não tem sempre esse problema? Tem sempre esse problema, né? Porque, na verdade, tem um lado só para colocar, né? Você não pode colocar do lado invertido, né?
na USB, essas atuais, né? Porque a USB nova, a mais moderna, né? A última versão, aí, na verdade, é tudo igual, né? Tanto faz o lado que você coloca, né? Então, é um problema menos para nós para o futuro aí, né? Mas nos cabos internos, então, eles têm uma posição exata para colocar. Então, ele não deixa colocar de forma invertida. Antigamente, não. Você podia colocar de forma invertida e dava problema, podia até queimar. Né? Então, são todos chaveados para não ter esse problema, né? Os fios ali, então, as voltagens dos fios, que a gente já viu na tabela anterior. Então, diferentes conectores são usados para ligar componentes específicos na placa-mãe. Então, tudo determinado, você vai pegar os cabos da fonte e fazer as ligações, então, nos locais determinados na placa-mãe, né? Ainda dos conectores, tem esse aqui chamado Molex, né? Então, ele conecta drives ópticos, né? Ou seria os CDs, DVDs, que já está caindo, já caiu de moda, na verdade, né? Disco rígido, que também está quase caindo, daqui a pouco é só SSD, né? Que já é uma memória flash daí, né? É outra tecnologia. Ou outros dispositivos que usam uma tecnologia mais antiga. Então, esse aqui é um cabo já que está caindo também, que é o cabo Molex ali, né? Ok? Esse aqui é o bag, esse já caiu, né? Esse aqui é aquele para disquete, né? Então, esse também é um mais antigo. Esse aqui, novo, né? Moderno, né? É o conector SATA que veio a substituir aqueles IDE, né? Mais antigos. Então, aqui na foto aparece o HD ligado, né? Tem dois cabos com a tecnologia SATA aqui, né? Um é para dados e outro é para própria energia, né? Então, esse de energia, esse cabo aqui que está ligado para dar energia ao HD, ele vem lá da fonte de alimentação. Ele vem lá da fonte para cá. E esse cabo de dados, ele vem da placa-mãe. Tem um local na placa-mãe ali que tem os conectores SATA ali para colocar, né, os encaixes do SATA. Da placa-mãe, liga aqui no HD para a transmissão, né, dos dados. Esse aqui é um mais antigo, né, conectores SCSI, chamado, né, SI, né, SCSI chama. Se conecta a uma unidade óptica ou disco rígido também, né, padrão antigo de interface paralela, comumente utilizado em unidades de fita, aquelas fitas magnéticas, aquelas fitas antigas, né, tal. Então era esse o tipo de conector SCSI antigo, né. Fica mais para a história aqui, porque às vezes vocês estão lendo uma literatura, alguma coisa, o que é esse SCSI aí, né, que se fala, né. É uma tecnologia mais antiga já, né. Esse conector SAS aqui, então, veio a substituir, né, os SCSIs, que é similar ao padrão SATA, então, só que é chamado SAS, então, né, é similar ao SATA, porém mais voltado para grandes servidores. Se você for trabalhar em um dia com grandes servidores, vai estar utilizando um padrão SATA ali, que é o SAS, né, que substitui, se tiver alguma coisa muito antiga lá, vai ser conectores SCSI, senão vai ser esse SAS aí. O IDE, né, que seria o antigo também, né, antigo padrão para conectar o disco rígido, unidade óptica, atualmente substituído pela interface SATA, então. Então, eu tinha mostrado o HD mais moderninho antes, vou voltar aqui, ó. Esse aqui é o mais moderninho, né, com as conectores SATA, né. E esse aqui é o antigão, né, com conectores IDE, que seria esse maiorzão aqui, ó. Esse maiorzão aqui para dados, né. Então, esse aqui, esse IDE, eu interligo na placa-mãe, né? E esse outro aqui, que é o Molex, né? O conector Molex que vem aqui, esse vem da fonte de alimentação, né? Aqui é o conector ATX, que é o que vem da fonte para dar energia para a placa-mãe em si, né? Que é o cabo principal lá. Então, alimenta a placa-mãe. Esses dois tipos, então, o de 20 pinos e o de 24 pinos, né? ATX24 ou ATX V2 também chamado. Então pode ver aqui, ó, ele está conectado, tem um monte de fios, né? Então aqui, vou contar a partir daqui, ó, desse vermelho aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui nesse primeiro amarelo tem 10, né? E lá atrás tem mais 10, né? Então tem duas fileiras de fios ali, né? O que dá 20 pinos aqui, né? Dá 20 pinos. E tem um aqui, ó, separadinho, pode ver que tem um encaixezinho aqui, né? Então, essa parte aqui desses 4 pinos, eu posso destacar eles, tá? Então, se eu tiver uma placa-mãe só de 20 pinos, eu ligo só essa parte aqui, né? No caso, essa placa-mãe, ela é de 24, ó. Então, aí eu encaixo junto esse daqui, esses outros 4 pinos, que é uma placa-mãe que, então,
um pouco mais moderna, que daí vai exigir mais energia, precisa desses 4 pinos a mais ali, que são, então, esse ATX 24 pinos, né? Mas Ok? aquela placa antiga também, né, professor? Porque, tipo, lembra que tinha um conector de 4 pinos separado, não junto, assim, que nem tá aí, mas Sim, separado, esse é ele outro também ainda. era. Esse é Mas outro ele tá ainda, né? de 24 também, não. Aí é mais 4, né? Mais 4. Acho que na frente aqui tem um slidezinho mostrando, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o P4 daí, né? ATX 12 volts, né? Então aí liga separadamente a mais ainda, né? Então composto por 2 fios amarelos, 12 volts e 2 pretos, beleza. É destinado exclusivamente a reforçar o fornecimento de energia ao processador, complementando a corrente que a placa recebe do conector de 24 pinos. Então já tem aqueles 24, mais 4 ainda, com o objetivo de auxiliar mais o processador ainda, certo? Esse é o P4 chamado de. E aí ainda tem esse P4 EPS 12 volts. Melhor ainda esse aqui, né? P4 possui uma versão com 8 pinos, útil para equipamentos com vários processadores, né? E servidores também, né? Às vezes você trabalha com um computador que ele vai atender um monte de computadores na empresa, é um servidor, então, né? Então ele vai precisar de algo melhor, assim, né? O processador tem que trabalhar melhor, precisa mais energia, né? Vários processadores, vários núcleos, geralmente, né? Então tem esse power aqui que é o P4, né? Das placas de vídeos, só uma historiazinha aqui das placas de vídeo, um pouco para ter ideia, né? O lançamento inicial do barramento ISA, né? O primeiro padrão lá em 81. Eu vou passar no outro slide só para vocês verem a figurinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o barramento ISA, né? Ou seja, o slot, né? O slot é o barramento, onde você encaixa ali, né? Então, esse aqui é mais antigo, né? O ISA, esse grandão aqui. Aí depois, em 92, lá, o lançamento dos PCI, né? Primeiro padrão PCI, e depois foi pegando, proliferou, né? Ou seja, virou um padrão, realmente PCI virou um padrão, evoluiu o PCI X ali, então, né? Deixa eu voltar aqui. Os PCI, ó, o PCI X aqui, ó, esse verdinho aqui, né? E depois veio o PCI Express ainda, né? AGP. Então esse aqui é o slot para encaixar, né? ISA, PCI, PCI X, né? E aqui são, vamos dizer, na placa já mesmo, né? Onde vai encaixar aqui no slot, né? Então, um exemplo aqui do PCI Express, né? O próprio PCI aqui, placa AGP, né? Um exemplo da própria placa ali, e o AGP 12X, 4X, 8X, que você, na verdade varia de acordo com o tamanho, né? Mais largo, menos largo, né? O barramento, então vai ter o encaixe certo da placa, né? 96 então a AGP, né? Barramento AGP para porta gráfica mesmo, né? E então, a partir de 2004, ali, o PCI Express, que aí virou padrão para tudo quanto é placa de expansão, né? Seja modem, seja placa de vídeo, seja placa de rede, e aí vai, né? Então virou padrão, ainda bem que isso ajuda bastante, né? A questão dos padrões. Aqui só uma foto do PCI Express, então, né? Dois modelos, né? Um com PCI de 6 pinos e outro com 8 pinos, né? Eles vêm separadinhos esse com 8 aqui justamente para a questão de compatibilidade, né? Você tem uma fonte muito boa, mas a placa é mais antiga um pouco, né? Então não exige tanto, né? Vai usar só esses primeiros, esses 6 aqui, né? Ah, você trocou de placa-mãe, mas a sua fonte é muito boa, você quer aproveitar. Então você vai aproveitar, já tem os 2 pinos a mais, não precisa trocar a fonte também, né? Então te facilita muito. Aqui aquele painel, né? Onde tem teclado, mouse, né? Então esse mais antigão aqui, o teclado PS2, né? Não sei se alguém usa ainda. Se alguém tem, precisa de um adaptador geralmente, né? Para precisar usar Eu, USB. Oi, para perguntar. eu ainda uso. Ainda usa, beleza? Mas tem adaptador ou é direto teclado? Direto. É Uhum, do PCI 2 ainda. uhum. Funciona bem, né? Funciona. Ok. E aqui a saída de vídeo VGA, né? Vídeo VGA, ali no material da Cisco tinha também os vários tipos de placas de vídeo, né? E saídas de vídeo, entrada e saída, né? Então a VGA é essa mais antigona, que também
Ainda tem muito, mas a tendência está sendo substituída, né? Aqui as saídas USB, placa de rede, e aqui para headphone, microfone, caixa de som, né? Aquelas padrões, né? Isso aqui é uma foto só daquele negócio da ponte norte e ponte sul, que a gente vimos já lá na placa-mãe, né? E o que cada uma tem a função de fazer, né? Então a ponte norte fica mais com aquele controle da memória RAM, por exemplo, controla a parte mais pesada de desempenho mesmo, né? Certo? E a ponte sul vai controlar o quê? Mais a parte do PCI Express, que os slots de expansão, é, a parte USB, as portas USB, HD. E aqui das memórias, a evolução das memórias RAMs ali, né? Começando a SDR, depois as DDRs. E aqui você pode ver a questão da taxa de transferência, né? Entre a memória RAM e o processador. Então, você vê a evolução, né? As primeiras lá, ó, 100 de taxa de transferência. E olha a DDR4 aqui, ó. 2666, né? Em megahertz, essa taxa, né? E aqui é aquela tal da latência, né? A latência é aquela, podemos chamar de a demora, né? A demora que existe nessa taxa de transferência, nessa transição entre a memória e o processador em si. Então pode ver que ela vai evoluindo, essa latência vai diminuindo, né? O que é bom, porque você perde menos tempo para taxa de transferência, né? Aí chega aqui na DDR2, vai melhorando ainda mais, DDR3, e alguém me perguntou lá nos comentários do YouTube, né, outra vez, pô, é melhor botar uma DDR4 ou ficar com a DDR3, né? Aí olha só o que acontece, que o problema da latência da DDR4, né? Chega aqui na DDR3, 1600, a latência é 13,75. Aí lá na DDR4, 13,93. Olha a diferença, aumenta, né? Piora, na verdade, aqui, né? Aqui nessa outra aqui, dá uma piorada mais ainda, chega na 2,666, melhora um pouquinho, mas fica quase que elas por elas. Então, porque ainda tem essa questão de, não sei se é compatibilidade, né? Mas a placa-mãe em si, os dispositivos precisam ser melhorados para receber melhor essa DDR4. Então, hoje, se fosse para trocar, né, praticamente fica elas por elas, né? Vale a pena você ter um computador novo, já vem a DDR4, aí já vem com uma tecnologia melhorada também na própria placa-mãe, né? Mas a troca em si você tem que pensar bem, porque você vai às vezes pagar mais caro e a latência aqui que vai ser o problema, não a taxa de transferência, né? A taxa de transferência é muito melhor, olha só, da melhor DDR3 aqui 1600 MHz, vai para DDR4 2666, muito mais, né? Só que a latência aqui que é o problema. Então, a dispensar, né? Numa troca aí, talvez não vai valer a pena, né? Agora, eu vou ter uma foto aqui das aulas práticas, né? O que a gente precisaria agora, na verdade. Pode perguntar. Não sei se é só para mim, só que no slide tá cortado em cima e embaixo. Não parece uma Tá pouquinho cortado? embaixo. Uhum, parece no último. Pra mim também. Tá cortado? Deixa eu melhorar aqui, então. Deixa eu ver se dá para enxergar agora. Um pouquinho menor, mas Sim. agora deu para Pra ver, quem né? tá no celular consegue dar zoom, não sei pra quem tá no computador. Sim, sim. Vou dar um zoom aqui, pera. Vou fazer diferente. Vou botar aqui, ó. Eu vou dar um zoom por aqui. Ampliar. Vamos ver agora. Melhorou? Deu para enxergar agora? Sim. Melhor. Isso. Então ali tá vendo a latência, né? Aham. Uhum. Então esse que seria. De qualquer forma, eu vou compartilhar esse PowerPoint todo ali no Cigar depois para vocês também, né? Caso na live não dê para ver bem direitinho, né? Eu vou colocar lá também. Muito bem, vamos lá. Aqui, eu ia falar, né? Agora seria a hora de a gente fazer a aula prática lá no laboratório, né? Então não vai dar para fazer agora, né? Mas quando a gente voltar às aulas presenciais, a ideia seria a gente fazer o quê? Pegar esse conhecimento que a gente tem aí, geral, do PC, né? Desmontar ele todo e montar novamente. Esse desafio que eu faço para os alunos, né? Eu pego uma máquina, lógico, uma máquina que está
está queimada lá, não está funcionando os dispositivos, mas tem os dispositivos lá, tem HD, tem o cooler do processador que aparece aqui, tem a fonte. Então, o que os alunos têm que fazer? Tem que desmontar totalmente o computador, tirar a fonte, tirar a placa-mãe lá de dentro, deixar ela vaziazinha, botar essas peças organizadas ali para não se perder, e depois montar tudo de novo. Montar tudo de novo e aí eu examino se está certo. Não vou ligar o computador porque as peças estão queimadas, a fonte também, né? Então, esse primeiro momento a gente faz com tudo queimado, né? Não tem problema de estragar. Então, quando a gente retornar para as aulas presenciais, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é já ir para as aulas práticas, né? Para poder fazer essa brincadeira ali, ok? Montagem de PC Gamer, né? Eu sei que muita gente gosta de jogos, né? E às vezes o pessoal está aí também em casa, não estão trabalhando ainda, né? Estão no ensino médio, não estão trabalhando. Então alguns podem gostar, de repente, da parte de manutenção, apesar do curso ser mais voltado para programação, né? Que vocês estão fazendo, mas tem essa matéria aqui de hardware, de repente vocês gostam de começar a comprar peças e montar computador, né? Então aqui tem um exemplo de uma configuração de um PC Gamer, né? Pega um gabinete bacana lá, esse gabinete On Power, né? Aqui tá a foto, ó, bonitão ali, né? Tá lá, ó lá a memória RAM lá. Memória RAM é essa brilhosa ali, ó. Bem chama atenção, né? Verdinha ali, né? Memória RAM aqui 16 GB, né? 3.000 MHz. Tem SSD, tem uma fonte boa de alimentação. Tem que ter uma placa de vídeo muito boa, né? Já que o cara vai jogar, né? Então esse aqui seria o gabinete, aqui, ó. Esse aqui é a placa GeForce ali, né? Seria, vamos dizer, um dos itens principais, né? Além do processador. Né? Ali por dentro da máquina, ó, né? Já a placa de vídeo já encaixada no slot ali de expansão, né? Um baita cooler ali, né? No processador. Faz as configurações básicas, começa a mexer, aprender a configurar, instalar o Windows ou Linux, ou o sistema operacional da preferência do cliente, e começa a vender isso, né? Vender para as pessoas. Tem gente que quer uma máquina montada PC Gamer. Então vocês estão já aprendendo alguma coisa agora, pode começar a fazer isso. A partir das aulas práticas que a gente vai ter no laboratório, né? Dá para começar a brincar. Né? Eu não vou pedir para você desmontar o computador em casa, não façam isso nesse momento, né? A não ser que tenha alguma máquina que não usa mais lá, quiser começar a brincar, daria para fazer, certo? Então, essa aqui seria a ideia da aula de hoje, né? Essa visão geral aqui da placa-mãe e os elementos da placa-mãe, da própria fonte ali, né? E fica aberta para perguntas agora, tá? E a atividade que vai ficar para vocês fazer vai ser perguntas ali no YouTube durante a semana, daí dessa semana. Aberta a perguntas. Professor, como é que funciona a tensão negativa? Como é utilizado ela? Pode perguntar de novo, que ficou meio quebradinho. Como é que funciona a tensão negativa? Ah, tá. Ali a voltagem é que nem 12 volts, né? Por que não é só 12 volts, né? É mais 12 volts e menos 12 volts, né? É porque, na verdade, o sinal ele vai para cima e para baixo. Se for estudar a parte de eletrônica, né? O sinal analógico ou mesmo digital, ele vai para cima e para baixo, né? Vai para cima e para baixo. Então tem essa variação, né? E essa variação, dá para aproveitar essa variação, ao invés de ter 12 volts e 13 volts, vamos dizer assim, para ser diferente, não, pode aproveitar o 12 volts positivo e o 12 volts negativo. Por isso. Então, na verdade, tanto faz se é negativo ou positivo. É que dá para fazer esse aproveitamento na parte eletrônica do equipamento ali, por isso. Respondi? Ô, professor, eu tenho uma Sim. dúvida. Não é sobre a aula em si, mas tipo, eles não tinham comentado que a aula só ia até dia 15 desse mês? Ah, sim. Isso aí é verdade. Botei o cronograma ali um pouco, né? Deixa eu voltar aqui. É que eu já estou pensando caso as aulas não voltem, né? Essa aqui é a ideia. Então, aqui, caso não volte, aí você já tem um cronograma ali, tá? E se voltar, daí a gente vai continuar essa mesma aula, esse conteúdo ali, lá presencialmente. Então, por enquanto, é até dia 15, vocês falaram, né? Isso. Ou dia 10, não lembro agora exatamente. Mas, enfim, vamos esperar a nova determinação. Inclusive, aqui, ó, eu fiz esse cronograma, mas esse cronograma fechou o primeiro trimestre? Eu também não sei. Eu estou esperando determinação do Instituto lá para dizer, ó, tantas horas de aula, sei lá,
professor vai determinar, né, de tantas aulas que foram dadas, fechou o primeiro trimestre. Porque nós já está quase que para fechar o primeiro trimestre, aqui pela quantidade que a gente teve de aulas até, né? Então vamos esperar, eles estão fazendo reuniões lá e determinar. Assim que eu tiver a informação, eu passo para vocês. Então nós temos essa semana, provavelmente até no final da semana já deve ter alguma determinação, eu já comunico vocês aí, ok? Mas então os professores podem continuar passando atividade AER depois do dia Sim. 15. Sim, assim, pelo Instituto já vai ser automático. Só depende do governo federal lá de dizer, ó, vai continuar. Aí o Instituto não precisa fazer reunião para, vamos continuar mesmo ou não, como era antes, né? Já é automático. Se o governo federal lá dizer que não volta presencial ainda, já vai ser automático para nós aqui. Aí a gente já comunica todos vocês. Eu tinha entendido que depois do dia 15 ia parar de ter aula online de novo. Mas vai parar se o governo federal determinar que tem que voltar à aula presencial. Né? Aí depende lá de cima, né? Então é por isso que foi até dia 15, né? Então, mas aí vai continuar se o governo federal der um ok. É meio enrolado, né? Que ninguém sabe se vai voltar mesmo ou não, já logo ou não, tal, quer dizer, vai ou não vai. Tem várias vertentes ali, então a gente tem que esperar, às vezes, até os 45 minutos do segundo tempo ali para dizer, não, vai ou não vai, né? Infelizmente a gente não tem essa certeza. Essa semana, pelo menos, a gente tem certeza. Temos as nossas aulas e vamos nos comunicando. É um momento atípico, né? Então, temos que administrar de acordo com o andar da carruagem mesmo. Né? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Então, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida ainda que lembrem depois, façam lá no YouTube, né? Façam os comentários lá, até para avaliar a atividade e tal. E vamos nos conversando. Foi um prazer falar com vocês novamente aí. Né? E grande abraço a todos.